Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na sessão que hoje encerraremos, que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Essa sessão compreende todo o capítulo 5º e este capítulo é composto de 23 versículos. Por isso, como já falei, por encerrarmos hoje, nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 23. Diz assim para nós: Por falta de disciplina, ele morrerá, e na abundância de sua insensatez, perder-se-á. Esta sessão é finalizada com um alerta solene e inegociável. Por falta de disciplina, ele morrerá. É óbvio que aqui não se trata de uma morte física, mas da morte interior. A alienação do ser em relação ao bem, à verdade, a Deus. É disso que se trata. Uma morte muito mais danosa do que a morte biológica. A morte que certamente deve-se ser evitada. Esta é a morte a ser evitada. Esta é a morte a ser desejada. A morte interior. A alienação do ser em relação ao bem, à verdade e a Deus. Bem, a palavra que aparece para disciplina, já falei em outras ocasiões, a palavra mussar, que não tem somente um sentido punitivo, às vezes até tem um sentido de castigo físico, mas tem também o sentido de educação moral, de formação da alma. E é neste sentido que os sábios de Israel diziam que não há liberdade senão para aquele que se ocupa da lei de Deus. Se você quer formar o seu interior na liberdade, você precisa ser íntimo da palavra de Deus. Frequentar, como diziam os santos padres, frequentar a palavra de Deus. Ser íntimo da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos forma na liberdade interior, na liberdade dos filhos de Deus. Porque é a palavra de Deus que faz com que nós nos possuamos inteiramente, sem nos fazermos escravos dos nossos pecados, das nossas vontades e dos nossos desejos. É pela palavra de Deus que nós educamos a nossa vontade, é pela palavra de Deus que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Que Cristo Jesus é formado em nós. É pela palavra de Deus. Eu me recordo aqui da expressão de São Paulo na carta aos Colossenses. É isto. Na carta aos Colossenses, Paulo coloca um ideal para nós, um ideal a ser perseguido e no final das contas, este ideal é alcançado por força da palavra de Deus, por força da palavra do Senhor.
quando Paulo, eu não estou achando aqui a passagem, mas Paulo fala que nós precisamos buscar que ser instruídos na verdade de Cristo, na sabedoria de Cristo, até que nós tenhamos alcançado a plenitude do homem perfeito que é Cristo Jesus, até que Cristo seja formado em nós. Aqui, achei a passagem. É no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Paulo está dizendo, da igreja, me tornei ministro, no versículo 25 seguintes. Eu vou ler até o versículo 29, finalizando o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25 a 29. Dela me tornei ministro da igreja, por encargo divino, a mim confiado a vosso respeito para levar a bom termo o anúncio da palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus. O mistério escondido desde os séculos e desde as gerações, mas agora manifestado aos seus santos. A estes quis Deus tornar conhecida qual é entre os gentios a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. Para isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Ainda não é precisamente a passagem a qual eu me referia, mas é uma passagem que já fala para nós que a perfeição do homem. O homem se torna perfeito em Cristo por força da palavra de Deus. A palavra anunciada, a palavra frequentada, a palavra lida, no caso, a palavra posta em prática, a palavra guardada no coração. Então, é pela mussar que nos vem, é pela disciplina que nos vem da palavra de Deus que nós ganhamos a vida, que nós alcançamos a perfeição em Cristo. Nós não morremos. Não há liberdade senão para aquele que se ocupa da lei de Deus, diziam os sábios de Israel. É interessante nós notarmos que na versão latina da Bíblia, a Vulgata, e na versão grega do Antigo Testamento, a 70 ou Septuaginta, a ausência de correção é ligada diretamente à perdição. A tradição cristã, especialmente nos padres da igreja, reconhece aqui a voz do Pai Celeste, que com amor nos corrige, como lembra São João Crisóstomo. Neste versículo aqui está a voz de Deus. Eu vou reler o versículo. Por falta de disciplina ele morrerá, e na abundância de sua insensatez perder-se-á. São João Crisóstomo dizia as palavras que estão em profunda ligação com este versículo e nos ajudam a interpretá-lo melhor. São João Crisóstomo dizia: a correção de Deus é a medicina de nossa salvação. Eu quero convidar você a repetir isso para si mesmo. A correção de Deus é a medicina da minha salvação. O corrigir de Deus, esse modo de Deus agir, me corrigindo, me ensinando, me disciplinando, me fazendo refazer a rota, me fazendo enxergar, tomar consciência do meu erro, do meu pecado, é a medicina da minha salvação. É Deus me medicando para que eu possa ser curado do mal, da perdição e possa ser resgatado, salvo pela graça de Cristo Jesus. Porque Cristo já me alcançou a salvação com o seu sacrifício da cruz. Ele já me justificou, mas essa justificação chega a mim por força da graça divina. Graça essa que é transmitida pela palavra de Deus, pelos sacramentos. Não nos esqueçamos disso. E se eu acolho na fé e praticando as obras que o Espírito Santo suscita em mim, ou seja, as boas obras, as obras de Deus, então
Deste modo, eu sou curado do mal, da perdição. Eu sou resgatado, eu sou salvo. A correção de Deus é a medicina de nossa salvação. Nós precisamos repetir isso de modo pessoal, todo santo dia. Eu preciso dizer para mim mesmo, Fabiano, não tenha medo de ser corrigido por Deus. Não se irrite, não retruque, não se revolte contra Deus diante das correções. E Deus corrige de vários modos. Deus corrige muitas vezes permitindo que nós passemos por provações, por tribulações. Deus corrige diretamente através da correção feita por uma outra pessoa. Deus corrige através da sua palavra. Ele me conduz, como diz o Salmo 24, né? O Salmo 24, aliás, 24 não, perdão, 22, 23, o famoso Salmo 22, 23, o Senhor é meu pastor. No versículo 4 diz assim, ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. O cajado que me guia, o cajado que me orienta, o cajado com o qual o pastor bate no chão para que eu possa ser orientado na direção que ele está me dando, mas também o bastão que muitas vezes ele dá em mim. O bastão com o qual muitas vezes ele me corrige. Com o qual ele diz, olha o caminho que o rebanho está seguindo, o caminho que eu quero que o rebanho siga é esse. E tu és minha ovelha, fazes parte do meu rebanho. É deste modo. Portanto, Deus nos corrige. E tem algo também interessante. Eu dizia, Deus muitas vezes nos corrige através do outro. Deus também quer nos usar para sermos medicina de salvação para os irmãos. Como assim, Fabiano? Por falta de disciplina ele morrerá. Por falta de disciplina o ímpio morre. Deus não quer a morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra. Que o ímpio se perca eternamente. Por falta de disciplina ele morrerá. Deus quer que muitas vezes nós disciplinemos os irmãos, as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Mas, Fabiano, eu conheço muitas pessoas que já são grandinhas, são adultas, sabem muito bem o que é o certo e o que é o errado. É verdade. Mas ainda assim essas pessoas precisam ser corrigidas. Porque Deus não quer que Deus não dispôs que nós fôssemos salvos unicamente de forma individual. Mas também Ele dispôs que a salvação fosse realizada de forma comunitária, coletiva, salvos em igreja. E é aqui que entra a minha função de corrigir o irmão para o bem do irmão. Não para trazer um ar de superioridade da minha parte, como se eu fosse melhor, como se eu fosse mais santo, como se eu fosse superior ao irmão. É porque Deus espera isso de nós. E, inclusive, a palavra de Deus fala no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículos de 7 a 9, diz assim, Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia para a casa de Israel. Atalaia era aquele vigilante que ficava na torre, no farol da cidade, para poder observar se estava vindo ou não algum perigo. Te pus como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, hás de avisá-los de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ímpio, certamente hás de morrer, e tu não o desviares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas seu sangue o requerirei de ti. Por outra parte, se procurares desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá por sua iniquidade, mas tu terás salvo tua vida. Somos corresponsáveis uns pelos outros. Somos chamados por Deus a sermos sinais da disciplina, da correção divina, a sermos instrumentos
da disciplina da correção divina na vida uns dos outros. Deixar-se ser corrigido e corrigir quando o irmão tiver necessidade. Que o irmão não se perca por falta da sua correção, porque neste caso Deus cobrará de você. E que você não se revolte com a correção feita pelo irmão, porque também neste caso Deus cobrará de você. É deixar-se ser corrigido e corrigir quando houver necessidade, porque deste modo nós garantiremos, pela misericórdia divina, por obra da graça divina, a salvação, e seremos instrumentos de Deus também para a salvação dos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.